Olá pessoal, sou professora Sara, estou aqui para mais uma vez trabalhar matemática com vocês, com as turminhas de terceiros anos. Sou professora aqui da Rede Municipal de Caruaru, em Pernambuco. Vamos para mais essa aventura matemática hoje? Hoje nós trabalharemos medidas de tempo com os relógios analógico e digital. Então vejamos só, o que vamos aprender? Tem aqui um trava-língua. Quem é bom de trava-língua? Quero escutar vocês aí. Quero ouvir. Quem já ouviu? Quem conhece esse trava-língua? Vamos ver se tia Sara vai travar a língua aqui. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Conseguiram? Então vamos ver que medida de tempo é essa? Então, ler e registrar medidas e intervalos de tempo utilizando relógios analógico e digital, como tia Sara falou para vocês. Para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e de sua duração. Quando começa, quando termina, quanto tempo durou aí esse intervalo? Quando você senta para fazer uma atividade, você senta a determinado horário. Quando você termina, outro horário, então você vai fazer aí essa comparação. Quanto tempo você ficou fazendo? Então vejamos aqui, ó. O relógio. Medir é uma ação frequente e necessária em nossa vida. Uma das grandezas que mais medimos, mesmo sem perceber, é a de tempo. A todo instante a gente pergunta que horas são, que horas eu vou almoçar, que horas eu vou jantar, que horas acordei, que horas eu tenho que ir para a escola. Hoje em dia eu não vou à escola, mas a escola já está em casa. Que hora eu vou sentar para assistir a aula online? Então vamos ver. Um dia. Quantas horas tem um dia? Você sabe dizer? Ouvi alguém falar desse lado. 24 horas, exatamente. Então veja só. E uma hora? Você sabe quantos minutos tem? 40? Não. 60 minutos, exatamente. E um minuto tem 60 segundos. Tia Sara vai chamar a tua atenção aqui para dizer que os segundos é a unidade padrão de medida de tempo, tá? Então, para medir o tempo, podemos utilizar o relógio e acompanhar as 24 horas de um dia. Cada uma das horas tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. E aí a gente vai calculando. Os relógios podem ser digitais ou analógicos. Relógio analógico, também chamado relógio de ponteiro. Aquele que vai passando as horas, o ponteirinho vai fazendo o tic-tac lá, tá? Então nós temos aqui o exemplo do relógio analógico e aqui o exemplo do relógio digital. O relógio analógico ou de ponteiro. Nós temos aqui, os relógios analógicos marcam as horas em 12 horas, isto é, antes e após o meio-dia, tá? O relógio digital, eles podem indicar o período do dia, ou seja, 24 horas do dia. Analisando esses dois relógios que está com você aqui, ó, tá? Temos o relógio analógico, de ponteiro, e o relógio digital. O de ponteiro, quando você olha, você só vê até o número 12. Por quê? Porque nós temos até o meio-dia e a parte da tarde e da noite, 13 horas, 14 horas, ele não mostra. Às 13 horas é 1 hora da tarde que a gente diz, 14 horas, 2 horas e assim por diante, porque ele só tem até o número 12. No digital, a gente não percebe isso daí. Ele vai aparecer o 12, 13, 14. Ele mostra o período da tarde e da noite, continuando até o 24, tá? No relógio de ponteiros, temos 3 ponteirinhos. Temos o ponteiro pequeno, que ele marca as horas. Temos o ponteiro maior, o grande, que ele vai marcar os minutos. E nós temos também ainda, não todos, mas quase todos têm um bem fininho, que ele vem marcar os segundos. Então, geralmente, os relógios de ponteiro têm 3 ponteiros. O que marca as horas, que é o menor,
o maior que marca os minutos e aquele bem fininho que passa bem rápido que mostra os segundos, tá? Vem aqui para olhar para a tia Sara, que tia Sara trouxe para mostrar a você aqui. Esse relógio que tia Sara trouxe aqui é um relógio de ponteiro. A gente observa que ele só tem até o 12, mas que de um número para outro, do 1 para o 2, 3, 4, ele tem 5 tracinhos. Por quê? Porque 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, a volta toda no relógio corresponde a 60 minutos, tá? Então, o primeiro tracinho significa 5 minutos. O 2, 10. Cada um de um espaço para outro não é 5? Aqui a gente usa a tabuada do 5, que nós estudamos em multiplicação na aula passada. Lembra? Então, aqui, ó, 5 vezes 1, 5. O 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, nós podemos associar o relógio à multiplicação, porque se repete o 5 mais 5 mais 5, tá? Então, é de 5 em 5. Cheguei no 6, 30. 5 vezes 6, 30. Chegou aqui, é a meia hora. Por que meia hora? Metade da hora, tá? 1 hora corresponde, olha o 60 no 12 lá em cima, a 60 minutos. Então, nós temos esses relógios, chamados relógios analógicos ou de ponteiro. Só vai até o número 12. Quando nós pegamos os relógios digitais, eles vão além. Ele mostra os números. Olha aqui, ó, 23 horas e 8 minutos. Se você observar aqui, 23, algo que não vai ter no de ponteiro, significa que é 11 horas da noite. No relógio digital, nós dizemos, ou no analógico, nós dizemos assim, 11 da noite, 11 horas e 8 minutos. E aqui, no digital, nós vemos exatamente como é a hora do período da noite, 23 horas e 8 minutos. E esse daqui, ó, 0 hora e 1 minuto. Por quê? Porque no digital, ele não aparece o 12. Então, chegou na meia-noite, o dia recomeça de novo. Então, 0 hora. O primeiro minuto do dia seguinte, depois da meia-noite. Então, temos essa diferençazinha nesses dois relógios. É mais fácil de ver a hora aqui, porque ela já está mostrando o número, do que fazer as continhas nos ponteiros, mas é interessante a gente aprender nos dois, tá? Então, vamos dar aqui continuidade com algumas situaçõezinhas. Hora de praticar. Vou perguntar a vocês. Que horas cada relógio está marcando? E aí? Esse daqui, que hora é? Me diz aí. E esse relógio, ele é digital ou é analógico? Digital. Por quê? Ah, tia Sara, porque ele está mostrando os números. Exatamente. 4 e 10 da manhã. Porque se fosse à tarde, estaria 16, tá? Outro relógio, também digital, 12 horas. Meio-dia. E temos 2 relógios analógicos, também chamado de ponteiro. Olha, como eu sempre disse, que vai até o 12. Que horas é nesse? 3. E nesse? 8. Por que 8? Ah, porque o ponteiro pequeno indica a hora, ele está no 8. Vamos ver se vocês acertaram. Olha, 4 horas e 10 minutos. 12 horas, 3 horas e 8 horas. Então, a letrinha H representando horas. Seja no plural ou no singular, nós só colocamos o H. Não se coloca R nem S em hora, tá? Aprendendo as horas. Olha só que relógio lindo aqui. Vamos explorá-lo. Eu faço a pergunta aqui e você responde aí. Em seguida, a gente vai conferir. Observe a imagem ao lado e responda. Os números que aparecem vão de 1 até quanto? Quem lembra que tia Sara disse? Até o
12, muito bem. Quantos ponteiros tem? Ana, vendo esse relógio aqui. 2 ponteiros. Lembra que tia Sara disse que nem todos traz o do segundo? Que é aquele bem fininho que vai bem rápido. Esse daqui nós só temos o do minutos e o das horas. O do segundo não foi colocado. O ponteiro pequeno marca as horas. Muito bem. E o maior? Os minutos. Parabéns! Qual o número que o ponteiro grande está apontando? Que é esse vermelhinho ali. 12. Exatamente. Qual é o número que o ponteiro pequeno está apontando? 8. Qual a hora que o relógio está marcando? Olha, alguém disse igual o da outra, do slide anterior. Exatamente. Muito bem. Estão bem observadores. 8 horas. Mais uma questão. Olha, essa foi da avaliação do IQE. Vamos ver quem acerta? Todos os dias, Maria chega da escola, almoça e já começa a estudar. Maria é uma aluna aplicada. Depois disso, pode brincar. Veja o horário de início e fim de estudos de Maria nas segundas-feiras. Maria tem lá organizado o horário de estudo dela. Na segunda-feira, ela senta e começa a estudar às 2 horas da tarde. Quando ela termina tudo, faz as tarefas e que reforça o conhecimento, que ela termina de estudar 5 horas. Aí tem quantas horas Maria estuda nas segundas-feiras? Aqui a gente lembra que nós estudamos na aula passada adição, subtração e multiplicação. 2 horas para 5, a ideia de completar. Qual seria? Quantas horas? Começou às 2, 3, 4, 5. Então, ela estuda 3 horas toda segunda-feira. Márcia vai comemorar seu aniversário de 9 anos com seus primos em casa, tomando todos os cuidados devido à pandemia. Ela enviou a seguinte mensagem por meio do WhatsApp. Aí tia Sara vai abrir aqui um parêntese, um minutinho teu. Perguntar, tá se cuidando? Lavando as mãos com água e sabão. Quando vai sair de casa, que é necessário? Tá usando a máscara? Levando o álcool em gel para passar? Se cuide, tá? Essa pandemia vai passar e logo, logo a gente volta a se encontrar. Vamos continuar aqui? Aí nós temos aqui, ó, um convite. Um gênero textual que vocês estão estudando em língua portuguesa. Que informações eu trago nesse convite? Que características ele tem? Vamos ver? Venha comemorar o meu aniversário de 9 anos. Ficarei muito feliz com a sua presença. Vai ser no dia 15 de novembro de 2020, horário 16 às 18 horas. Conto com sua presença, Márcia. Então, Márcia foi quem mandou esse convite. A festa é dela, como disse no início do problema. Vamos aqui interpretar esse convite, esse gênero textual, trabalhando aqui na nossa matemática. Qual o dia que será comemorado o aniversário de Márcia? Tem falando aqui o dia? Sim, exatamente, ó. No dia 15 de novembro. Qual a hora que a festa de Márcia irá iniciar? Tem falando o início da festa? Encontraram? Que horas vai começar a festa? Às 16 horas, exatamente. E que horas ela vai terminar? 18 horas. Se ela começou às 16 e terminou às 18, a pergunta aqui é: quantas horas vai durar essa festa? Então, veja, 16 para chegar no 18. Nós continuamos. 17, 18. Exatamente. 2 horas. Os relógios abaixo estão marcando o horário de início e término, horário de início e final da festa. Então, olha o início, olha o término. Mais uma vez, tia Sara vai chamar a tua atenção aqui. No relógio analógico, temos até o 12. Ó.
Início da festa, 4 horas da tarde. E aqui eu tenho 16. Por quê? Porque no relógio analógico não aparece o 16. Mas sabemos que é 4 horas da tarde e corresponde às 16 horas. E já no relógio digital, às 18. Batendo com esse daqui, tá? Qual a hora que o relógio analógico está marcando? Qual é o analógico dos dois? É este primeiro ou é o segundo? O primeiro, exatamente. Então, ele está marcando 4 horas. Ponteiro pequeno, hora, grande, minutos. O relógio digital está marcando 18 horas. Você sabe interpretar o que significa 18 horas? Tia Sara falou agora há pouquinho. Seria o quê? Porque representa o período da noite. 18 horas, 6 horas da noite, tá? O que aprendemos hoje? Tia Sara pergunta a você. Lembra o que aprendemos hoje? Medidas de tempo, utilizando relógio. Os relógios são analógico e digital. Vimos que um dia tem quantas horas? 24. 1 minuto, 60 segundos. E 1 hora, 60 minutos. Então, veja aqui, ó. Reconhecer as horas nos diferentes relógios, tanto no relógio analógico quanto no relógio digital. Compreender os conceitos de horas e minutos, percebendo o intervalo de tempo, ou seja, um tempo que passou ali fazendo determinada coisa. E também realizando marcações de horas em relógios digitais e analógicos, tá? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima aula.